Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da APR. Hoje estamos aqui com o nosso parceiro Aroba, que desde já quero agradecer a presença. A Aroba está aqui apresentada pelo Pedro Lourenço, que nos irá mostrar aqui uma plataforma de gestão integrada das nossas infraestruturas cloud. Estamos a falar do Aroba Central. Podemos fazer com o Central, focando aqui algumas das principais vantagens, como garantirmos a simplicidade de gestão da nossa rede e como podemos colocar a nossa rede a funcionar em poucos minutos a partir de qualquer lado, oferecendo aqui uma série de funcionalidades avançadas de segurança e como o Central também nos pode dar aqui uma visibilidade de toda a nossa infraestrutura e a analítica da mesma. Também neste webinar, Pedro vai apresentar aqui uma solução focada no teletrabalho para os nossos remote workers. Posto isto, Pedro, vou-te passar aqui a palavra. Obrigadíssimo, João. Estás-me a ouvir? Sim. Ótimo. Então, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos por despenderem o vosso tempo a nos acompanharem e para conhecerem aqui um bocadinho mais as nossas soluções. Obrigado à APR. Como o João estava a dizer, nós hoje vamos falar aqui sobre a plataforma de cloud da Aruba, o Aruba Central. Portanto, o que nós estamos a tentar... Estão todos a ver o meu ecrã, certo? Confirma, João. Ok. Sim. Portanto, nós aqui na Aruba, portanto, a unidade de negócio da HPE, focada em networking e segurança, temos estado a fazer um caminho, uma evolução na direção daquilo que chamamos o Intelligent Edge. O Intelligent Edge é um ponto onde nós todos nos vamos ligar, onde vamos conseguir fazer o nosso trabalho, a partir de onde estamos. E é um edge que vai ter que ter a capacidade de se adaptar às minhas necessidades de uma forma automática para conseguir providenciar um serviço de qualidade. Portanto, há vários requisitos para conseguir algo assim. Nós identificamos imediatamente 4 pontos-chave. Um deles é a velocidade de deployment e principalmente nos dias que correm, em que de repente fomos todos para casa e tivemos que rapidamente encontrar soluções. A velocidade é um ponto-chave, não podemos estar a perder meses e semanas a preparar a entrega de um serviço, o desenvolvimento, a instalação e o planeamento. Portanto, isto tem que haver aqui uma forma rápida de fazer todo este aprovisionamento. Temos que ter a capacidade de ter escalabilidade. Estávamos habituados no que eram as arquiteturas legacy a ter muitas vezes uma série de limitações de escala que nos impediam depois de fazer o desenvolvimento necessário. Mas hoje em dia não podemos ter isto. E é algo que temos que ter a capacidade de dar resposta. Temos que ter agilidade no que é a continuidade de negócio. Já sabemos perfeitamente que parar a rede hoje em dia tem impactos enormes no nosso negócio. Se as pessoas não estão a trabalhar, se a organização não tem capacidade de dar seguimento aos seus processos, se estivermos a falar de meios de produção, se a minha produção para, isto é crítico. Portanto, eu tenho que ter a agilidade para conseguir muito rapidamente conseguir assegurar a continuidade e a recuperação de serviço. E finalmente, eu acho que em Portugal isto principalmente é chave, a simplicidade. Ou seja, nós não temos equipas enormes de gestão do que são as nossas infraestruturas e precisamos de soluções simples que me permitam trazer todas as funcionalidades avançadas que eu quero aprovisionar na minha rede. Portanto, simplicidade é outra das peças-chave que nós consideramos que deve ser assegurada. Portanto, com estes princípios em mente, a Aruba desenvolveu aquilo a que chamamos o Aruba Edge Services Platform. Portanto, o Aruba Edge Services Platform é um sistema de camadas. Na verdade, ele não é apenas uma plataforma, mas é a combinação de tudo aquilo que a Aruba tem vindo a desenvolver ao longo do tempo. Portanto, na base, nós temos tudo o que é a nossa componente de infraestrutura,
Portanto, temos os nossos APs, portanto, a componente wireless, algo pela qual a Aruba já é bem conhecida, sempre foi muito conhecida, tudo, access points, atualmente de gama Wi-Fi 6, certificados, preparados para integração com IoT, através de BLE, através de Zigbee, com firewalls integradas, portanto, todos os nossos equipamentos wireless têm firewalls integradas, portanto, temos um princípio de segurança em tudo o que é desenho de redes de acesso. Temos a nossa componente de switching, portanto, a nossa componente de conectividade wireless, os nossos switches são switches de última geração, portanto, desenvolvemos a linha Aruba CX, um switch com componentes de analítica integrada, com integração através da REST API para fazer integração total, com uma arquitetura baseada numa base de dados que nos permite assegurar que fazemos desenvolvimento e que fazemos alterações de aplicações sem impactar com as aplicações laterais, com o potencial para criar para fazer restart a serviços de forma segmentada, portanto, isolada. Portanto, uma solução já desenhada com princípios de cloud que foi lançada pela Aruba e que tem vindo a ser desenvolvida cada vez mais. E depois temos as nossas gateways. As nossas gateways é uma história muito interessante. As nossas gateways eram o que nós, numa fase inicial, chamávamos as controladoras wireless, mas as nossas controladoras wireless hoje em dia não são controladoras wireless, são algo muito mais elaborado. Portanto, estamos a falar daquilo que nós chamamos de gateways, onde não vamos estar só a ligar APs para fazer a gestão do Wi-Fi, mas temos também a capacidade de terminar túneis que vêm dos nossos switches e através de uma arquitetura que nós chamamos de Dynamic Segmentation, e conseguimos fazer controle aplicacional de utilizadores wire. Portanto, as gateways têm uma firewall integrada, portanto, conseguimos ter visibilidade aplicacional nível layer 7, fazer deep packet inspection, criar controles de acesso do tráfego wired, semelhante ao que fazemos com o wireless nas gateways, e temos também a capacidade de criar as nossas soluções de SD-WAN, de que vou falar um pouco daqui, vou falar um bocadinho mais daqui a pouco. Portanto, isto é a nossa camada, a nossa camada física, portanto, a nossa camada de infraestrutura. Depois, sobre isto, como eu estava a dizer, temos toda a componente de políticas de acesso. Como eu estava a dizer, nós temos elementos de segurança integrados na nossa infraestrutura, mas depois temos que ter aqui uma componente de software que nos vai fazer a gestão de todos estes elementos. Nas gateways temos aquilo que nós chamamos de licenciamento PEF, temos a tal componente de firewall, onde vamos fazer todo o controle de políticas de acesso, tanto para utilizadores wireless como wired. E temos, entretanto, também um elemento chamado Clear Path Policy Manager, que é o nosso, passa a redundância, o nosso Policy Manager. É uma solução de controle de acesso altamente avançada, uma solução desenhada, baseada em standards 802.1x, multi-vendor, com capacidade de criar políticas ou regras de definição de políticas de acesso de quem está a tentar aceder à rede. Portanto, estou a falar de fazer análise de contexto de acesso sobre quem é que entrou, a que horas é que entrou, com que equipamento é que entrou, se é um equipamento corporativo, se não é, se ele está compliant, se não está, se é um smart device, se é um PC. Portanto, fazer aqui uma análise de quem, como, quando, onde, com o quê, a que horas. Portanto, há aqui uma série de elementos que vamos avaliar contexto e depois, com base nessa informação, então, dizer à infraestrutura de acesso qual é que é o tipo de política de acesso que deve aplicar ao utilizador que se está a ligar. Portanto, e aqui isto é a nossa camada de controle de políticas de acesso. E depois, sobre isto, temos todos os serviços que estamos a colocar sobre as nossas plataformas. Portanto, nós não queremos ser apenas, nunca quisemos ser uma empresa, uma organização de conectividade pura e dura. Nós queremos trazer valor acrescentado às soluções que colocamos nos nossos clientes. Portanto, estamos a falar de serviços como onboarding de visitantes, o controle de acesso, portanto, tratar de, quando uma pessoa chega a um espaço e tem que ter acesso à rede, como é que vamos dar-lhe esse acesso. Estamos a falar do aprovisionamento de todos os equipamentos, como tínhamos falado há pouco, de uma forma simplificada, através de Zero Touch Provisioning, de uma forma controlada, com autenticação e tudo isso. Estamos a falar da orquestração de
de todas as configurações, todas as políticas, todo o aprovisionamento de equipamentos que estão na minha infraestrutura. Estamos a falar de analítica, eu até aqui ainda não o disse totalmente, o João já tinha mencionado, mas a partir do momento em que partimos para soluções de cloud, a componente, passamos a ter uma capacidade de computação que nos permite puxar a analítica, que permite ter informação muito mais rica sobre o que é a nossa infraestrutura e a utilização da nossa infraestrutura e, consequentemente, também o comportamento dos utilizadores na nossa infraestrutura, depois com base nisso poder também tomar algumas decisões. Temos uma componente de localização, portanto, os nossos APs, todos eles, como eu tinha dito, têm beacons Bluetooth integrados que nos permitem fazer localização, portanto, fazer asset tracking ou fazer localização indoor de utilizadores, e depois toda a gestão de tudo isto de um ponto centralizado, seja nos utilizadores remotos, seja nos pequenos branches, seja no campo, seja no data center, portanto, através desta plataforma, que nós chamamos Aruba Edge Services Platform, ou ESP, vamos ter aqui uma gestão centralizada de todos estes elementos. Na base de tudo isto, portanto, não é na base, mas no core de tudo isto, como ponto central e como ponto pivô de tudo isto, nós temos aquilo a que chamamos o Aruba Central. Portanto, o Aruba Central é a nossa plataforma de gestão na cloud, portanto, uma plataforma que funciona num modelo as a service, portanto, pode funcionar num modelo as a service, a partir do qual vamos estar a fazer o controle de todos os nossos switches, todos os nossos APs, todas as nossas gateways, tudo isto através se eu quiser, de um tablet, no escritório, em casa, onde quer que seja, tudo isto com visibilidade total. Vamos conseguir, sobre esta plataforma, também trazer serviços acrescentados, seja, por exemplo, a componente de Guest Wi-Fi, onde eu vou fazer o controle de gestão de guest, seja Presence Analytics, que eu já vou falar aqui um pouco mais, componentes de segurança e de SD-WAN, tudo isto vai ser gerido a partir desta plataforma. Já agora, antes de passar aqui, queria chamar a atenção. Isto é uma plataforma de cloud que toda ela é REST API ready, ou seja, eu tenho a capacidade de integrar, se quiser, através de terceiras partes com esta plataforma, toda ela através de REST APIs. Tanto do ponto inbound como outbound, ou seja, consigo colocar informação e consigo puxar informação para processar e tratar. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, a partir do momento em que passamos para a componente de cloud, nós vamos passar a ter uma capacidade de computação por trás da nossa plataforma que nos vai permitir utilizar mecanismos de inteligência artificial e de machine learning que me vão permitir fazer o tratamento do que está a acontecer na minha rede e começar a dar cada vez mais informação que seja relevante para as equipas, as organizações de gestão, para as equipas de IT que estão a fazer a gestão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a falar de se numa abordagem legacy o que acontecia tipicamente era que quando tínhamos que andar a fazer aqui o despiste de alguma situação, tentar perceber o que estava a acontecer, nessa altura o que íamos fazer tipicamente era fazer análise exaustiva de logs, portanto de syslogs e tentar descodificar mensagens SNMP. A partir do momento em que nós temos estes componentes de AI e de Machine Learning a funcionar para nós, vamos começar a ter a própria plataforma a fazer ela o processamento de tudo o que está a acontecer, toda essa informação de analítica que está a aparecer na rede, e em vez de me apresentar simplesmente dados de forma crua, vai começar a apresentar informações de forma human-friendly, portanto de forma informação relevante, e ela própria já com propostas do que é que poderia ser feito para já com a identificação do que poderá ser a causa do problema e quais são as soluções possíveis para este problema. Portanto, isto é no caminho, quando falamos do Intelligent Edge, isto é mais um passo no caminho daquilo que nós chamamos a Self-Driving Network, portanto, uma rede que cada vez mais tem a capacidade de se autoguiar e de se auto-remediar, portanto, se detectar que há alguma coisa que não está perfeita, ela própria começar a estar preparada para, numa primeira fase, fazê-lo, dando a informação às equipas de IT sobre o que é que têm que fazer, mas já começando a estar preparada para cada vez mais fazer a auto-remediação e a auto-otimização
do que está a acontecer na rede. Portanto, obviamente isto tudo com acessos de forma controlada, ou seja, nós conseguimos ter rolos de acesso administrativo customizáveis, em que temos utilizadores que são administradores, temos utilizadores que têm meramente visibilidade de logging e de relatórios, por exemplo, utilizadores que podem fazer a gestão de firmwares aqui deste ponto centralizado. Portanto, obviamente, a partir do momento em que eu tenho uma plataforma de cloud, eu passo a ter toda a componente de recomendação de quais são os sistemas operativos que devem estar a correr em cada equipamento, tenho de uma forma centralizada indicada e à distância de um clique eu posso fazer o rollout das atualizações da minha infraestrutura. Portanto, quando começamos a falar do ponto de vista de gestão das plataformas, quando passamos por uma abordagem de cloud versus o que seria uma abordagem on-premises, deixam de ser as pessoas da equipa de IT, das organizações, a terem que estar preocupadas se as suas appliances estão com os updates de segurança todos feitos, então, todo o patching de segurança está atualizado. Portanto, temos uma equipa por trás da Aruba que vai estar preparada para isso, que vai estar a tratar de tudo isso por nós, e depois do ponto de vista de políticas de upgrades, por exemplo, nós podemos criar políticas automatizadas em que dizemos que a determinada hora poderão ser feitos os upgrades que nós quiséssemos, portanto, criar políticas de compliance, a dizer que equipamentos quando entram na rede estão sempre nas gestões certas. Portanto, temos aqui uma série de funcionalidades de gestão que nos vão simplificar muito a vida. Para além disso, eu fiz aqui uma pequena lista de algumas das funcionalidades que temos adicionais, não são todas, são só algumas. Portanto, como eu tinha dito, estamos a falar de uma plataforma que me permite fazer um aprovisionamento através de ZTP, de Zero Touch Provisioning, em que eu posso enviar os equipamentos para os sites remotos, para a casa das pessoas, para onde quer que seja, e eu não tenho que fazer um pré-aprovisionamento. Eu tenho, a partir do momento em que tenho uma plataforma centralizada, nós, através de uma aplicação de telemóvel, poderemos pedir à pessoa só para ter a aplicação para fazer o scan dos códigos de barras e automaticamente vai ser feito o aprovisionamento dos equipamentos na nossa conta de cloud, para depois a equipa central poder decidir em que grupo de configuração é que vai estar esse equipamento, e portanto é feita de forma automática a configuração pela plataforma. Temos toda a componente de Visual RF para fazer, quando falamos do wireless, ter a visibilidade de quais são as coberturas que existem na minha rede, qual é a localização dos utilizadores, quais é que são os hold devices, fazer planeamentos de cobertura. Temos a componente de Application e Web Traffic Analysis. Portanto, como eu tinha dito, a nossa componente wireless a nossa componente wireless e as nossas gateways têm firewalls integradas, layer 7, com visibilidade aplicacional, nas quais eu consigo criar políticas de acesso ao nível layer 7, e como tal eu vou conseguir ter visibilidade de que tipo de aplicações é que estão a ser utilizadas por utilizadores, por grupos de utilizadores, por sites, criar regras, portanto, com base nisso, criar regras de otimização de largura de banda, dizendo que determinado tipo de aplicações se calhar começam a ter limites, portanto, começam a ter um bandwidth throttling a determinadas horas do dia. Portanto, visibilidade basicamente dá-me aqui uma capacidade de perceber como é que a minha rede se comporta, e com base nisso tomar decisões de otimização sobre essa mesma rede. E temos também a componente de Presence Analytics. E a componente de Presence Analytics, toda a componente analítica é algo que é muito rica no que toca ao Aruba Central. Portanto, aqui o Presence Analytics é um serviço que nós no Central temos, muito focado no que é o retalho, que vai estar constantemente a monitorizar se são vistos novos equipamentos na rede, pensando em dispositivos móveis que estão a andar, mesmo que não estejam ligados à nossa rede, desde que eles estejam wireless ligados, nós conseguimos perceber que há equipamentos a passar, e portanto isto foi uma solução desenhada muito a pensar no que é as componentes, as soluções de retalho, em que ele vai ver qual é o número de passerbys, portanto, qual é o número de clientes que passam perto da minha loja, qual é que é o número de clientes que entra na loja, qual é o tempo médio
que os clientes ficam dentro da loja, e depois também fazer um comparativo, quantos desses clientes é que se tornam, quantos desses visitantes, que eles na verdade são visitantes, é que se tornam em clientes. Portanto, isto é uma solução específica, muito concreta, que foi desenvolvida logo de base no Central. Mas a verdade é que isto é só uma das soluções. A partir do momento em que nós temos a componente de RESTful APIs, nós conseguimos tirar toda a analítica de utilização da nossa rede e depois conseguimos integrar com soluções de terceiras partes. Existem uma série delas hoje em dia no mercado que me conseguem trazer cada vez mais informação rica de business intelligence. Portanto, imagina, nós tínhamos soluções em que víamos qual é que eram os caminhos que eram tidos pelos utilizadores ao longo de um espaço. Isto pode permitir fazer otimizações em termos de organização das infraestruturas físicas do espaço. Portanto, havia técnicas de sabendo a que horas é que costumavam estar pessoas numa determinada zona, ou quantas pessoas é que estão numa determinada zona. Havia técnicas para fazer otimização do que são as soluções de controle ambiental, portanto, tudo o que é ar-condicionado, fazer se faz sentido ou não estarmos a ligar o ar-condicionado em determinadas zonas ou não, ou se faz sentido ter todas as luzes ligadas. Havia uma solução muito engraçada que nós tivemos com uma universidade em que eles, baseados nesta componente de analítica, faziam a monitorização da quantidade de pessoas que estavam na zona da cantina, portanto, na zona da fila da cantina, para os alunos poderem aceder através da aplicação da universidade, para poderem aceder, para perceber se estava muita gente na zona da cantina, para perceber se era uma boa hora ou não para ir para ir comer, não é? Portanto, se tivesse muita fila não valia a pena estar aí a perder tempo, mas se tivesse pouca gente, então já valia a pena. Portanto, existe uma série de soluções que podem ser pensadas com base no que é a analítica que é retirada da rede, para então fazer a otimização e trazer serviços adicionais à nossa organização. E o Aruba Central está 100% preparado para isto. Para além disso, temos também toda a componente, obviamente, de reporting. Portanto, isto é chave. Nós temos que ter a capacidade de tirar métricas do que se passa na minha rede. Temos a capacidade de fazer remote console. Então, eu não tenho que ter, do ponto de vista de troubleshooting, no passado, quando andamos a fazer troubleshooting, a primeira pergunta é qual é que é o IP, onde é que tu estás, e depois como é que eu acedo ao equipamento. Nós conseguimos fazer todo este acesso a partir da nossa plataforma central. Portanto, desde que eu tenha acesso à plataforma, desde que eu tenha credenciais de gestão, eu consigo fazer todo o controle a partir daqui. E depois temos também, como eu tinha falado já há pouco, toda a componente de software management, ou seja, eu não vou ter que andar a fazer download dos softwares e carregar, não, eu consigo fazer tudo isto e está tudo automaticamente disponibilizado a partir desta plataforma do Aruba Central. Depois toda a componente REST API já falei aqui. Há uma plataforma completamente desenhada para fazer todo o troubleshooting da minha. Portanto, a partir do momento em que eu tenho visibilidade, também tenho uma série de ferramentas de troubleshooting, tenho toda a componente da AI e de Machine Learning que falei há pouco, que me vai estar a ajudar a ter informação sobre o que está a acontecer na minha rede e como melhorá-la, e depois também a capacidade de integrar com plataformas de alertas. Sobre esta plataforma, eu te falei, tenho falado aqui, se calhar muito focado no que é a componente wireless e wired, mas sobre ela é também onde vamos construir aquilo que nós chamamos a nossa solução de Software Defined Branch. Tem havido um grande hype no mercado sobre o que é SD-WAN. Nós na Aruba não nos focamos apenas no SD-WAN, nós temos a nossa solução de SD-WAN construída sobre esta plataforma do Aruba Central, mas vamos ter não só o que é o SD-WAN, mas também a componente de SD-LAN. Portanto, tudo o que eu estive a falar até agora é aquilo que nós chamamos de SD-LAN, portanto, Software Defined LAN, a nossa gestão centralizada a partir desta plataforma de tudo o que é o nosso edge, a nossa componente de acesso, e depois da mesma plataforma vamos ter também a componente do WAN através das nossas gateways, como tinha falado há pouco. E a partir do momento em que eu tenho isto, eu estou a falar de uma plataforma que me permite ter a capacidade de ter visibilidade e controle end-to-end. Portanto, estamos a falar de uma plataforma que me vai permitir ter visibilidade desde o end-user, desde o utilizador final, desde o estado do utilizador final, qual é que é o tipo de equipamento que está do utilizador final, a política de acesso que ele tem, se está ligado no switch, se está ligado no AP, até ao data center, onde eu estou a terminar a minha VPN de SD-WAN. Falando aqui um pouco da arquitetura, a arquitetura
É bastante simples. Nós vamos ter a nossa plataforma de Aruba Central, na cloud, gerida. Vamos ter os nossos sites remotos. Nós identificamos 3 tipos de sites remotos, ou 3 tipos de acessos remotos. O mais básico de todos é um utilizador, como a VPN, a nossa VPN da Aruba, que é o VIA. Depois podemos ter sites mais pequenos, a que chamamos os microbranches, para os quais vamos conseguir utilizar apenas APs para fazer o controle ao acesso central, e temos depois os sites maiores, onde vamos ter gateways. Entre o data center e os sites remotos vamos ter o que quer que seja a nossa WAN, não precisa de ser um MPLS, pode ser 4G, posso ter as duas, posso ter MPLS e 4G, posso ter internet e 4G, MPLS e o que quer que seja. Portanto, eu tenho que ter uma forma de ligação entre os sites em underlay, mas depois sobre isto eu vou criar uma camada por cima, um overlay, baseado em túneis IPsec, que vão ligar então os meus sites remotos ao meu site central, e criando então uma WAN corporativa sobre um underlay de WAN que pode ser pública, internet, genérica, e não vou ter que estar preocupado com isso, porque vou ter toda esta componente, todos estes túneis criados por cima de forma segura. Portanto, estamos a falar de túneis IPsec. No caso do cliente VIA, portanto, é um cliente que vai levantar um túnel IPsec, é um cliente IPsec que vai criar um túnel até ao data center, nos nossos concentradores, as nossas gateways concentradoras. Se for microbranches, basta meter um AP, e o próprio AP pode levantar um ou dois, que eu posso ter redundância, vai levantar uma VPN também até este data center central, de forma segura, portanto, e passa a estar a trabalhar de forma segura aqui ligado. E lembrem-se que, quando eu falei há pouco, os access points têm firewalls integradas, portanto, eu estou a falar de um equipamento de gama empresarial aqui seguro, preparado para estar diretamente ligado à internet pública. E depois, na parte mais avançada, temos então as gateways, onde conseguimos ter a solução de SD-Branches mais avançada ainda, em que conseguimos ter algumas funcionalidades que eu já vou falar aqui. Uma delas é a capacidade de criar túneis para recursos diferentes consoante as minhas necessidades. Ou seja, eu posso ter parte da minha infraestrutura em clouds Azure ou Amazon, por exemplo, e posso ter também os meus recursos colocados no meu data center. E a partir destes branches onde eu tenho as minhas gateways, eu posso criar túneis tanto para o data center como para a minha cloud. Portanto, eu vou ter uma gateway instalada na cloud pública da Amazon ou do Azure, e vou criar os dois túneis. E todo o tráfego que for direcionado para a cloud, eu não vou trazê-lo pelo data center, não vou estar a puxá-lo ao data center para depois ir para a cloud pública. Não, eu vou conseguir, quando tenho tráfego que é direcionado para a minha infraestrutura de cloud, vou direcioná-lo diretamente para o túnel de cloud. Quando for tráfego para o data center, eu vou direcioná-lo para o tráfego data center. Portanto, lembrem-se que eu tenho aqui uma firewall layer 7, portanto, eu posso criar políticas ao nível aplicacional. Eu consigo dizer, posso usar destinos IP, portanto, a coisa mais normal possível, ou então posso dizer que determinadas aplicações vão para um, outras aplicações vão para outro, e inclusive, se forem aplicações para irem diretamente para a internet, eu posso fazer logo o local breakout para a internet. Portanto, aqui serão alguns exemplos de Office 365 ou Salesforce, portanto, recursos que vão estar diretamente na internet. Eu não vou estar a consumir os meus links WAN, ou os meus links para a cloud, portanto eu vou entregá-los logo diretamente. E esta flexibilidade é algo que nós conseguimos a partir do momento em que temos aquela arquitetura baseada em gateways. No Central, obviamente, eu vou ter visibilidade, como tinha dito há pouco, de tudo o que se passa. Portanto, isto é um pequeno exemplo de ligação. Como eu tinha dito, temos a ligação desde o AP até ao data center, mas depois podemos, se quisermos, ver também a componente de cliente, e isto era exatamente aquilo que eu estava a falar há pouco, onde nós vamos conseguir ter a visibilidade desde o cliente. Eu consigo fazer o drill down de quais são as aplicações que estão a acontecer no cliente, no SSID, no AP, portanto consigo ter toda esta visibilidade desde o cliente até ao data center. E isto é algo que a Aruba distancia, portanto, isto
é o que traz o conceito de SD Branch ao de cima, é a capacidade de ter a visibilidade total de tudo o que se passa, portanto, ver o detalhe de tudo o que está a acontecer. Se houver algum problema na ligação, eu consigo perceber se o problema está na LAN, se está na WAN, consigo ter as métricas de desempenho de tudo o que está a acontecer na LAN e na WAN, portanto, eu consigo ter a visibilidade total da minha infraestrutura. Do ponto de vista de otimização da utilização da WAN, que estávamos a falar há pouco, portanto, como eu vos disse, nós vamos criar uma série de túneis sobre links públicos ou links privados, mas depois tem aplicações que têm necessidades diferentes consoante o tipo de aplicação que é. Portanto, uma aplicação de voz, tentar estar a fazer uma chamada de voz não é o mesmo que estar a encaminhar tráfego através tentar fazer um download, por exemplo, de um fecheiro ou passar um desenho de CAD, algo do género. Portanto, nós, com a nossa solução de SD Branch, vamos conseguir estar a fazer constantemente a monitorização de métricas, de delay, de jitter, de percas, em cada um dos links que estão a ser aprovisionados, e podemos criar perfis de métricas mínimas que têm que ser cumpridas para cada tipo de aplicação, e de forma dinâmica podemos estar constantemente a determinar qual é o link ideal para estar a utilizar uma determinada aplicação, e se em algum momento houver uma degradação do serviço nesse link, então nós conseguimos fazer o fallback para o outro. Por exemplo, imaginem que vamos querer numa primeira fase utilizar sempre o link de internet, portanto temos um link de internet, um link 4G, não queremos estar a utilizar o 4G porque tem custos distintos, portanto podemos querer estar a utilizar maioritariamente o link de internet, e caso haja uma degradação, fazer então o fallback para o 4G, ou tentar que ao máximo tudo o que são aplicações corporativas vão pelo link MPLS, que tem determinados tipos de níveis de serviço assegurados, e só se houver alguma degradação fazer o fallback. Então, temos aqui aquilo que nós chamamos de Dynamic Path Selection, portanto, consoante a aplicação conseguimos dizer para onde é que deve ir o tráfego, conseguimos criar políticas de bandwidth throttling, conseguimos criar políticas, temos a firewall integrada, conseguimos criar políticas de acesso ou não, se permitimos ou não que as coisas aconteçam. Isto consegue ser feito ao nível do utilizador, portanto não estamos a falar só ao nível do link, portanto, cada utilizador diferente, mesmo que esteja a utilizar o mesmo link, mesmo que esteja na mesma VLAN, pode ter políticas de acesso distintas e nós conseguimos aplicá-las. Daí a vantagem de nós termos a visibilidade end-to-end, e conseguimos então de forma dinâmica fazer esta atribuição de políticas e este controle dos caminhos que vão ser disponibilizados e dos controle de tudo o que é o shaping e de largura de banda que é atribuída a cada um. Para além disso, temos também funcionalidades de IPS e IDS integrados na nossa gateway, mas se quisermos trazer funcionalidades de segurança avançada, portanto sandboxing ou outras coisas, podemos também fazer a integração com providers de cloud de segurança. Portanto, temos uma série de parceiros com que conseguimos integrar. Portanto, imaginem que se estivermos a fazer acesso através do data center, podemos utilizar recursos que estão no data center, mas se há recursos que vamos estar se há tráfego que vamos estar a entregar diretamente na internet, se antes de entregá-lo na internet quisermos fazer uma validação adicional sobre esse tráfego, podemos então integrar com um dos nossos parceiros e passar por lá o tráfego antes de ele chegar à internet. Isto tem também aqui uma grande vantagem na medida em que dá uma flexibilidade às organizações de definirem qual é a solução de segurança que querem utilizar, sem estarem aqui a fazer uma agregação desta solução à solução da SD-WAN que têm, e se em algum momento quiserem mudar, têm também esta capacidade de fazer esta alteração. Portanto, isto é algo que traz uma grande vantagem à nossa solução. Com base nesta solução, nós vamos avançar para aquilo que é a nossa solução de teletrabalho. Eu não sei se há perguntas, eu tenho estado aqui a falar, eu não o disse no princípio, mas em algum momento que vocês tenham alguma questão, por favor, façam o favor de interromper. João, não sei se tens aí alguma questão, eu sei que tu tens estado aí a controlar. Tenho aqui uma questão, mas se calhar respondes no fim. É? Ok. Então vou continuar e já fazemos no fim. De qualquer das formas, se houver alguma questão em algum momento com o slide, por favor, interrompam-me, ok?
Portanto, passando então aqui um bocadinho para o tema do teletrabalho e das soluções de teletrabalho, portanto, isto nós abordámos, portanto, nós apesar de sempre termos tido o que é uma política de termos soluções de teletrabalho, a verdade é que o que aconteceu agora em março, portanto, toda esta pandemia trouxe e tornou muito hype o que é o tema de teletrabalho. Todas as organizações tiveram que responder a isto, ninguém ficou imune, não é? Todos nós estamos, eu estou aqui a fazer a apresentação para vocês, estou a trabalhar a partir de casa, portanto, todos nós tivemos que nos adaptar a novas formas de trabalho, mas a verdade é que se numa primeira fase nós tivemos que dar aqui uma resposta rápida, se calhar não está tudo pensado e tem que se começar a ponderar um bocadinho sobre, a partir do momento em que isto começa a ser algo mais constante, algo mais permanente, se estamos a criar uma infraestrutura que esteja preparada para as necessidades reais do que é o teletrabalho. Portanto, nós numa primeira fase, todos sabemos muito bem o que fizemos, houve aqui um overload de plataformas de colaboração. Não sei se falo por todos, mas toda a gente com quem eu tenho falado me está a dizer o mesmo, não é? Todos nós estamos a ter calls demais por dia, todos nós estamos demasiado tempo em videoconferências e ao telefone, mas a verdade é que isto foi algo que nos permitiu manter a máquina a funcionar, é? Permitiu-nos que não parasse tudo e continuássemos a conseguir a fazer o nosso trabalho, continuássemos a conseguir a comunicar, continuássemos a conseguir a colaborar uns com os outros, e realmente isto foi uma peça-chave e é uma peça-chave no que foi a estratégia de teletrabalho. Mas a verdade é que o teletrabalho não se pode ficar por aqui. Isso não é a única coisa que é teletrabalho, isto é uma parte do teletrabalho, mas há coisas muito básicas. Então, se começarmos a pensar do ponto de vista até físico, se fizermos uma análise, uma coisa é uma solução de contingência, outra coisa é uma solução de permanência, e nem toda a gente está preparada para estar a trabalhar a partir de casa. Portanto, há coisas tão básicas como a ergonomia que vem ao de cima quando se fala disto. Ou seja, uma coisa é eu estar a trabalhar um fim de semana no sofá, outra coisa é eu estar a trabalhar neste momento, já vamos desde março, já vamos para aí em 7 meses, não é? Ou 9 meses, diria eu. Portanto, vamos em 9 meses a trabalhar a partir de casa, e a ergonomia é algo que, se vamos começar a passar para uma estratégia de teletrabalho, temos que começar a pensar. E tal como pensamos na ergonomia, que é uma coisa muito física, muito linear, acho que todos sentimos, a infraestrutura da IT, de teletrabalho, não pode ser só dar um Zoom ou um Skype ou um Teams às pessoas e pronto, e já está feito o teletrabalho. Não é só isso. Nós distinguimos aqui o que é uma solução de contingência, o que é uma solução de mobilidade e o que é uma solução de escritório em casa. Portanto, a solução de contingência foi aquilo que se fez de uma forma automática, portanto, de uma forma imediata. Acho que foi incrível. Aqui no princípio da pandemia havia uma piada que dizia que o maior transformador digital foi realmente o coronavírus, e é verdade, organizações que nunca pensaram em ter as pessoas a trabalhar com portáteis em casa, a utilizarem VPNs, com colaboração, nunca pensaram em fazer isso, de repente passaram a fazê-lo, muito rapidamente conseguiram chegar aí, mas isso é o que nós chamamos de uma solução de contingência. Depois, uma solução de mobilidade é algo que já há muitos anos que existia. Portanto, estamos a falar dos nossos PCs, que terem uma VPN, ligam-se através da VPN à infraestrutura da organização e passam a aceder aos recursos através do PC. Mas isto traz aqui algumas questões de segurança e se calhar pode não ser aplicado para tudo. E pode haver soluções, pode haver situações em que o que nós precisamos mesmo é de uma solução de escritório em casa. E uma solução de escritório em casa é nós termos uma infraestrutura de segurança semelhante ao que temos na organização e temos uma experiência do utilizador igual ao que temos no escritório. Significa começar a assegurar coisas como visibilidade dos tempos de trabalho, tanto perceber se as pessoas estão a poder desligar ou não a horas. Portanto, existe uma série de legislação sobre este tema. Portanto, há aqui uma série de coisas que têm que ser asseguradas a partir do momento em que falamos de escritório em casa e que o e-mail e o Zoom não asseguram. E principalmente o tema da segurança, quando falamos de redes partilhadas em casa, acho que é muito crítico. Portanto,
Ou seja, a ideia de teletrabalho sim, mas seguro. Portanto, isto era um gráfico que apresentava sobre os vetores de ataque em 2019, em que se conseguia ver, isto é antes da pandemia, conseguia-se ver que o RDP é um dos principais, portanto o Remote Desktop é um dos principais vetores de ataques às organizações. Portanto, acho que apareceu, toda a gente percebeu nas notícias que quando foi no princípio da pandemia houve grandes organizações a requererem ataques porque as pessoas passaram a ir para casa e, portanto, foram utilizados essas pessoas, portanto, foram utilizados esses equipamentos que estavam a trabalhar a partir de casa para entrar nas organizações. Cada vez mais vamos ter um foco a partir do momento em que atores maliciosos percebem que existe uma nova superfície de ataque. Cada vez mais eles se vão focar em ataques para esse tipo de utilizadores, ou seja, as minhas organizações agora, se antes tínhamos ali quase um espaço físico confinado, neste momento passam a estar espalhadas por todo o lado, portanto, todas as casas são quase uma extensão da organização, e por fim nós podemos dar formação aos nossos utilizadores, portanto podemos dar indicações sobre como é que eles devem comportar para não correrem riscos, quais são as boas práticas de utilização, mas a verdade é que o erro humano é algo que é muito difícil de evitar. Mesmo por muita informação que nós demos, os seres humanos são das coisas mais falíveis como ponto de segurança, e nós queremos que o máximo possível que não estar dependente do comportamento dos utilizadores, ou não estar completamente dependente do comportamento dos utilizadores, para que a minha organização não esteja a ser posta em risco. Portanto, eu quero que de uma forma o mais automaticamente possível e de forma mais transparente possível, esteja segura dos ataques, principalmente quando a estou a transportar para espaços tão longínquos do meu escritório como é a casa do colaborador. Ora, nós para isto focámos, portanto, para criar uma solução, nós na Aruba criámos uma solução, desenhámos uma solução, já tínhamos desenhado, mas passámos a falar mais, de uma forma mais ativa sobre ela, baseando no que era a nossa solução de SD-Branch, muito especificamente no micro-branch, que é a solução em que temos os APs em casa ou no cliente via, no Remote Worker. E como é que nós construímos então a nossa solução de teletrabalho? Portanto, vamos ter na base, vamos ter no nosso data center um concentrador de VPNs, que são as nossas gateways, o ClearPass Policy Manager, portanto, quando começamos a falar das políticas de acesso que tínhamos falado há pouco, o Policy Manager pode ser chave para que, mesmo quando alguém está lá fora a tentar se ligar, eu consiga perceber quem é que se está a ligar e definir qual é que é a política de acesso que ele vai ter. E depois, quando falamos de uma solução de escritório em casa, o que nós preconizamos é a colocação de um access point, de um pequeno access point em casa dos colaboradores. Este access point, eu não sei se vocês conseguem ver, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo, são os que nós chamamos os remote access points, portanto são access points que têm portas de rede. Eu não sei se estão a ver aí, portanto é uma coisa muito pequenina, mas que permite não só que o próprio utilizador se ligue num SSID corporativo, portanto eu consigo, a partir do momento em que tenho este access point em casa das pessoas, consigo radiar os SSIDs corporativos, vou ter uma VPN que vai ser lançada do access point até à gateway até à gateway no data center. Portanto, se o utilizador tiver um telefone IP, ele pode ligar o telefone IP numa destas portas de rede e vai estar registado no centro, portanto, no servidor do escritório. Se eu tiver uma impressora, também posso estar registado no servidor do escritório, portanto, consigo ligar recursos físicos ao meu AP, consigo ter os meus equipamentos corporativos